Em uma metrópole na Coreia, um edifício altíssimo está em chamas. Subitamente, o bombeiro Kim salta do edifício, enquanto segura com cuidado um menino pequeno nos braços. O cabo os mantém suspensos por alguns instantes, até que se rompe, ao queimar, e eles despencam. Por sorte, já existia um colchão de ar para recebê-los em segurança. Então Kim assegura que seu corpo atinja o chão primeiro para resguardar o menino. Ele golpeia a cabeça, e tem flashes de sua vida diante dos olhos. O menino então dispara rumo aos seus pais, e Kim o segue para realizar algumas indagações habituais, mas a família o desconsidera. De repente, uma voz grita seu nome, e ele se vira para encontrar Lee e Hae, aguardando por ele. Esses indivíduos são os protetores do além, e comunicam a Kim que ele faleceu ao despencar. Enquanto Kim vê seus companheiros lamentando sobre seu corpo inerte, Lee esclarece que a dupla está presente para protegê-lo em 7 testes durante 49 dias e que ele é um Paragon. Algo extremamente incomum. Kim rejeita a ideia de estar morto, mas um vórtice emerge e puxa sua alma. Nesse ínterim, o protetor Gang-rin surge no velório de Kim, onde a mãe fixa o olhar na fotografia dele. Seu outro filho, Soo-hong, tenta persuadi-la a partir, já que o caixão será levado em breve. No portal do além, Hae apresenta a Kim a figura de Yeomra, o soberano do além e juiz supremo. Então, Gang-rin se une a eles, revelando ser o líder do grupo e que já conduziu 47 almas à reencarnação no último século. Ele o denomina Paragon, mas Kim refuta a classificação, embora todos ainda lhe cedam passagem. Quando Lee coloca o registro da morte de Kim na máquina do portal, confirma-se que ele é um Paragon honrado, um evento que não ocorria há 19 anos. Esse título lhe foi dado por ter perecido de maneira heróica ao salvar alguém, o que eleva suas probabilidades de reencarnação. O grupo deve cruzar os 7 estágios do inferno em 49 dias, e se Kim superar todos, poderá renascer. A sequência dos estágios difere para cada indivíduo, determinada pelo rei, conforme a gravidade dos pecados das almas. Ao atravessarem uma ponte, Hae se desespera ao identificar o vulcão do inferno do assassinato. Esse teste avalia as mortes provocadas pela alma em julgamento, ainda que de forma indireta. Lee examina o histórico de Kim e constata que ele não conseguiu resgatar um colega em um incêndio. Subitamente, o solo se rompe, e Kim se encontra sobre um pilar envolto por lava. Almas tentam escalar, e Kim deseja socorrê-las, mas as solta ao ser repreendido pelo deus do inferno do assassinato. Os acusadores apresentam o caso, afirmando que Kim deixou para trás um colega condenado. Não fosse sua indecisão e busca por proteção, ele teria agido com mais rapidez e salvado o outro bombeiro, mas a construção explodiu antes. Homicídio indireto costuma ser punido com 50 anos, mas por ser um Paragon, Kim receberia 5. Gang-rin logo intervém em sua defesa, questionando quais foram as últimas palavras de seu colega. Kim recorda que tentou auxiliar o amigo, mas este pediu que priorizasse os civis feridos, pois isso ajudaria a conter o fogo. Gang-rin destaca que Kim salvou 8 pessoas naquele dia e foi destaque na mídia como herói, algo impossível se tivesse permanecido com o colega. Com isso, o deus do inferno do assassinato o considera não culpado. Em seguida, o grupo sobe a bordo de uma embarcação para cruzar um rio e alcançar o inferno da preguiça, onde ele precisará demonstrar que viveu intensamente. Durante o trajeto, Kim declara que não deseja reencarnar e pergunta por que eles fazem isso. Lee revela que, ao auxiliarem na reencarnação de 49 almas em um século, eles também ganham esse direito. Para almas comuns, é um desafio imenso vencer todos os testes. Então o time teve fortuna ao encontrar um Paragon como seu possível 48º. De repente, criaturas aterrorizantes emergem da água para atacar o barco, mas Hae as afasta, com agilidade usando suas lâminas, explicando que esses seres adoram capturar almas e as detectam ao olhar em seus olhos. Antes de chegarem, Gang-rin adverte Kim para jamais confrontar a deusa da preguiça. O julgamento da preguiça acontece em uma imensa cascata. Lee profere um discurso tocante, assegurando que Kim nunca foi ocioso. A trajetória de Kim é exibida na cascata, revelando momentos como enfrentar uma colmeia, salvar animais em uma inundação e resgatar um gato na borda de um edifício.
mesmo que tenha caído ao fazê-lo. A deusa se impressiona e indaga o que o motivou a ajudar tantas pessoas, mas Kim prejudica a situação ao afirmar que foi por dinheiro. Desapontada, a deusa aciona um dispositivo que lançará Kim cascata abaixo, onde almas são consumidas por monstros do rio ou esmagadas por colunas enormes em uma ilha. Hai e Gang-rin se atiram na água para sustentar a plataforma, enquanto Gang-rin traz mais detalhes sobre a vida de Kim. Ele vivia em extrema pobreza e precisava realizar diversos trabalhos extras nos dias livres, como entregar legumes e fazer limpeza. Kim nunca teve um dia de folga na vida adulta, pois o dinheiro era essencial para custear os cuidados de sua mãe enferma e os estudos de direito de seu irmão. Percebendo que Kim nunca foi mesquinho, a deusa o declara não culpado. Logo após, o grupo deve cruzar a Floresta das Lâminas para alcançar o Inferno da Falsidade, que avalia as mentiras proferidas pela alma durante a vida. As folhas são compostas por lâminas, então nada deve tocá-las, mas Gang-rin subitamente empurra Kim contra uma árvore, e os ramos cortantes o agarram de imediato. Kim solta um grito de agonia enquanto as lâminas o ferem, e Gang-rin o censura por ter retrucado a deusa, algo que ele havia vetado. Em seguida, Hai utiliza suas espadas para soltar Kim, ao mesmo tempo que lhe pede para se controlar. Ele menciona que, se tudo transcorrer de forma impecável, Kim poderá surgir no sonho de alguém querido para uma despedida antes de reencarnar. A chance de reencontrar sua mãe faz Kim encarar isso com mais atenção. Por ser um Paragon, o grupo tem permissão para realizar a etapa final da viagem em um barco que corta a floresta a grande velocidade. Os guardiões avistam espíritos rancorosos entre as árvores. Os espectros se aproximam. Então Hai e Gang-rin puxam suas armas e começam a derrubá-los, esclarecendo que um parente se transformou em um espírito vingador. Gang-rin corta a cabeça de uma criatura, que cai no barco antes que outro espectro pule a bordo. Enquanto o combatem, Gang-rin escorrega para a água e precisa se segurar na borda da embarcação para ficar com o time. Hai consegue exterminar todos os espectros seguintes, permitindo que Gang-rin volte a subir. Então, Hai lança uma lâmina contra o espectro que quase pega Kim, atingindo a lateral da montanha e desencadeando uma avalanche que obstrui o rio atrás deles. Vários espectros são soterrados, e os que restam não conseguem mais acompanhá-los. Hai deduz que o irmão ou a mãe de Kim faleceu com mágoa e está vagando pelo mundo dos vivos. Ao chegarem à terra firme, Kim tem os olhos cobertos. Gang-rin informa que tomará um caminho alternativo e orienta os outros guardiões a retardarem o julgamento se preciso. Depois, ele segue para o mundo dos vivos e usa seus poderes para se transportar a um escritório público. Ele explora as lembranças do lugar e observa Su-hong com a mãe recebendo uma caixa com os itens pessoais de Kim. A mãe retira uma planta velha da caixa e Su-hong a repreende, sugerindo que a descarte por estar morta, mas ela não cede. Logo depois, Gang-rin se desloca para o apartamento da família e toca a planta para acessar suas memórias. Ele percebe que Su-hong está irritado porque Kim deixou a mãe para trás. Para sua surpresa, a mãe pode enxergá-lo, indicando que ela está perto de morrer. Ele recorre à linguagem de sinais para se passar por alguém salvo por Kim que veio expressar pêsames. Após ser abraçado pela mãe, ele solicita um instante sozinho para se despedir. Agora, Gang-rin emprega sua lâmina para chamar o espectro, que se revela ser Su-hong. Gang-rin inicia uma perseguição pelo bairro, observando que o espectro deixa um rastro de geada. Golpeá-lo com a lâmina não surte efeito, e Su-hong logra escapar. No além, Kim se cansa do pano nos olhos e o retira, provocando o surgimento de mais espectros. Contudo, as criaturas são rapidamente eliminadas por dois guardas gigantescos que chegam com o rei Yeomra, que exige saber por que Kim trouxe espectros para seu território. Hai esclarece que Gang-rin já está investigando e destruirá a alma do espectro para restaurar a calma. Ainda acreditando que foi sua mãe quem morreu, Kim avança até Yeomra e suplica que a proteja. Hai precisa arrastar Kim de volta, e Lee se desculpa com o rei, que afirma que, se Gang-rin não terminar sua tarefa em breve, ele mesmo visitará. No mundo dos vivos, Gang-rin vai a uma base militar e escuta soldados comentando que Su-hong desertou por causa do irmão, como se ignorassem sua morte.
Cenas do passado revelam que Su-hong era um ótimo companheiro para sua equipe e um militar excepcional. Gang-rim se faz passar por um oficial superior e questiona o Tenente Park, que diz não saber o paradeiro de Su-hong. De volta ao além, os guardiões não conseguem mais adiar, e Kim precisa enfrentar o julgamento da falsidade. As lembranças exibem que Kim escreveu 98 cartas à filha do homem que ele não conseguiu resgatar, fingindo ser o pai dela para poupá-la de sofrimento. Tão jovem, no entanto, ela descobriu que as cartas eram falsas e caiu em um desespero intenso. Sem saber como se explicar, Kim é capturado por vinhas pela deusa do inferno da falsidade. Hae solicita auxílio telepático ao líder. Então Gang-rim informa a Park que sabe da morte de Su-hong antes de sair do escritório. Em seguida, ele sincroniza sua mente com a de Lee para falar por meio dela e revelar que Kim também enviou cartas fictícias à mãe, simulando uma vida feliz com esposa e filho, em vez de ser um trabalhador simples todos os dias. Ele fez isso para que a mãe não perdesse a vontade de combater a doença. As cartas também motivaram a menina a se manter resiliente durante sua dor e a auxiliaram a prosseguir, pois ela acreditava que alguém velava por ela. A deusa reconhece que Kim é um paragon, que normalmente cruza seu inferno sem ser julgado, mas hoje os acusadores enganaram. Ela proclama Kim não culpado e o grupo segue adiante. Durante o trajeto, Kim revela que está desesperado para encontrar sua mãe e contar sobre a panela de arroz que adquiriu como presente e não pôde entregar. Isso é crucial, porque a memória falha dela já resultou na queima de várias panelas, mas ela jamais parou de preparar comida para os filhos. Lee sabe que ele ocultou uma carta dentro da panela, mas essa trazia a verdade. Nesse momento, um portal se manifesta, e Gang-rim aparece para informar a Kim que sua mãe e seu irmão estão bem. Quando Kim se distancia, Gang-rim confidencia a verdade aos guardiões. Mais tarde, Gang-rim vai a outra base militar em busca da lembrança correta. Ele vê o recruta Won, que não domina bem sua arma, e sem querer, dispara contra Su-hong, que pede para chamar Park para socorrê-lo e manter segredo. Quando Park chega, Su-hong já faleceu. Então Park retira a bala do tiro antes de declarar que sepultarão o corpo e apagarão os vestígios para ocultar o incidente. Observar o corpo se mexer faz Gang-rim recordar sua vida como combatente. Ao retornar à cidade, Gang-rim presencia os soldados comunicarem à mãe de Su-hong que seu filho sumiu, o que o leva a rememorar sua própria mãe lamentando sobre o corpo de seu pai. No além, o grupo atravessa o congelante inferno da injustiça, que avalia aqueles que agiram com injustiça. Kim sempre foi um colaborador incansável, então é dispensado de julgamento. Contudo, devido aos efeitos do espectro, os blocos de gelo começam a colapsar atrás deles, e o trio precisa se apressar para alcançar o teleférico. Ele oscila por alguns instantes, mas eles conseguem fugir. Lee explica a Kim que as almas presas no gelo são indivíduos insensíveis, que ignoraram os necessitados. Ela também menciona que os guardiões não retêm memórias de suas vidas, exceto se forem de alto nível como Gang-rim. Enquanto falam sobre recordações, Hae, sem querer, revela que o irmão de Kim morreu. Quando Gang-rim começa a exumar o corpo de Su-hong, o teleférico sacode novamente, e um cabo se parte. Lee quase despenca, mas Hae a agarra a tempo, só para ele também começar a deslizar. Kim, sem hesitar, usa o cabo rompido para descer e resgatar os guardiões, afirmando que agora deseja reencarnar para estar com sua mãe, que ficou sozinha. Então Hae surge ao lado de Gang-rim e o censura por desenterrar o corpo em vez de destruí-lo, o que está perturbando o mundo dos vivos. Gang-rim argumenta que a mãe merece saber a verdade e ter um funeral para se despedir. Alegando as leis do além, Hae inicia um ataque contra Gang-rim com sua lâmina, mas Gang-rim defende todos os golpes com facilidade e o repele. Nesse meio tempo, Park tenta persuadir Won a tirar uns dias de folga antes que os superiores o questionem, e o espectro é visto atormentando-os. Depois, Gang-rim segue Won até uma boate, onde nota o espectro vibrando na esfera de luzes acima de Won antes que ela desabe. Gang-rim persegue Su-hong para fora da boate e cria um portal para empurrá-lo através dele. Então, ambos aparecem suspensos no ar, e após um confronto, Su-hong empurra Gang-rim e salta para uma torre. Gang-rim abre outro portal para subir mais alto e usa sua lâmina para prender o espectro.
envolvendo-o ao redor da estrutura. Ao mencionar o rancor, Su-hong esclarece que não está zangado com o irmão, mas sim por ter sido sepultado vivo. Gang-rim recorda que seu próprio pai também estava vivo, mas sucumbiu sob um monte de corpos. Então, Su-hong manipula a energia da torre e provoca um blackout em toda a cidade. Enquanto isso, Won procura Park dizendo que quer se entregar, mas Park veta, pois isso comprometeria sua posição. No além, o grupo cruza a passagem celestial rumo ao inferno da traição. Nesse lugar, almas que violaram a confiança são confinadas em espelhos e aniquiladas. A deusa da traição só absolve o tipo nobre de traição, como uma generosa ou honrada, o que implica que um homem honesto como Kim também ganha passagem livre nesse estágio. Ao chegarem a uma planície vasta, Gang-rim reaparece e relata que Su-hong havia se esquecido do irmão porque Kim não voltou a visitar a família após concluir o ensino médio, apenas mandava dinheiro. Enquanto Kim suplica a Gang-rim para não aniquilar a alma de seu irmão, Won deixa um desenho para a mãe de Kim indicando onde está o corpo. O grupo enfim alcança a entrada do inferno da violência, chamado de abismo, de sucção a vácuo. Sua extensão varia conforme os delitos da alma. Como Kim é um paragon, não deve ser muito profundo. Então Hae o lança para dentro antes que os guardiões o acompanhem. No mundo dos vivos, Gang-rim encontra Won à beira de se auto-eliminar. So-hong também percebe e implora a Gang-rim para salvá-lo, jurando fazer o que ele pedir em troca. Desejando auxiliar Kim, Gang-rim corta a corda para resgatar Won. Contudo, intervir no mundo dos vivos faz Kim despencar velozmente sobre uma rocha enorme, que se desloca e o faz cair outra vez. Kim agarra uma Lee em queda, disposto a usar seu corpo como proteção novamente. Então, Su-hong obriga Gang-rim a dizer a Won que ele não cometeu erro algum e que não deve mais lamentar o passado. Quando Won encontra serenidade, a descida no abismo cessa e o time fica a salvo. Após isso, Kim é submetido a julgamento e vem à tona que na adolescência ele bateu em um Su-hong enfraquecido enquanto a mãe dormia e nunca se desculpou. De fato, foi depois desse conflito que Kim fugiu para não retornar mais. O deus da violência o julga culpado e o solo se desfaz sob Kim, revelando milhares de almas em angústia. Hae cria um portal para contatar Gang-rim, que está exumando o corpo de Su-hong. Gang-rim orienta que solicitem um julgamento conjunto, e Lee segue a instrução. Isso implica que, se Kim for declarado culpado no julgamento seguinte, enfrentará uma pena dobrada, e seus guardiões terão seus direitos revogados. O deus concorda com o pacto. Então o grupo agora deve cruzar o deserto infinito para chegar ao inferno da deslealdade filial. Enquanto isso, Gang-rim elimina o corpo de Su-hong para que ele deixe de ser um espectro, mas sua alma precisa visitar o lar 3 vezes antes de prosseguir. Su-hong esclarece que a briga exibida no julgamento começou porque ele acordou e viu Kim prestes a cobrir o rosto da mãe com um travesseiro. Ao mesmo tempo, Lee acessa essa lembrança e questiona Kim se ele tentou assassinar a mãe. Kim admite que planejava acabar com toda a família por não verem saída. Ele até tinha calmantes prontos para se auto-extinguir. Então escapou para proteger a família e dedicou o resto da vida a ganhar dinheiro para reparar. Na base militar, a mãe de Kim surge com uma placa dizendo: "Por favor, localizem meu filho." Os sentinelas tentam barrá-la, mas a mulher avança pelos portões para enfrentar Park, que descarta a placa. Ao tentar expulsá-la, ela saca o mapa. Simultaneamente, criaturas emergem ao redor da equipe, e Hae precisa combatê-las sozinho, manejando suas lâminas com toda a força. Park berra que Su-hong é um fugitivo e empurra a mulher, que cai desacordada, e é levada por uma ambulância. Assistir a tudo isso transforma Su-hong, furioso, em um espectro outra vez. Ele empurra Gang-rim com tanta potência que gera uma onda de impacto, derrubando todos os soldados na base e provocando uma tempestade de areia no além. Então, Su-hong se converte em um tornado enfurecido e aumenta drasticamente de tamanho, enquanto começa a devastar a base com trovões e esferas de fogo. Gang-rim se teletransporta pela região para resgatar cada soldado, menos Park, que corre para alcançar um caminhão. Ele tenta escapar dirigindo, mas o tornado ergue o veículo, e Su-hong o golpeia para destruí-lo.
Park despenca, e Gangren pula para segurá-lo, só para ser afastado pelo caminhão que se aproxima. Um trovão atinge Park e o deixa desacordado, possibilitando que Su-hong o agarre. Um Gangren aflito clama por Hai, que aparece subitamente e mergulha no coração do tornado para resgatar Park. No além, Kim afasta Lee com um empurrão porque começa a ser sugado pela areia movediça. Quando Su-hong está a ponto de avançar contra Gangren e Park, ele escuta os clamores angustiados de Lee pelo portal de Hai e se detém ao ver seu irmão totalmente afundado. Essa pausa permite que Gangren golpeie Su-hong com sua espada, revertendo-o a uma alma comum. Retornando ao deserto, formações rochosas brotam do chão, e Kim é solto da areia movediça sem perigo. O deus da morte é igualmente o rei Yeomra, que logo sentencia Kim como culpado por tentar assassinar sua mãe. Quando Lee tenta justificar Kim, Yeomra esclarece que naquela noite, a mãe só simulou estar dormindo. Ela desejava que os filhos levassem uma vida comum, sem a obrigação de cuidá-la, então teria consentido que o filho a eliminasse. Kim fica abalado com essa revelação e se ajoelha, admitindo que merece castigo. Enquanto os acusadores iniciam a leitura da punição, o deserto começa a ruir, e uma voz ecoa dizendo: "Mãe." Revela-se que Su-hong testemunhou tudo pelo portal e pediu a Gangren para deixá-lo aparecer nos sonhos de sua mãe. Su-hong exibe suas novas roupas refinadas e conta que se tornou um promotor celestial, motivo pelo qual não poderá mais visitá-la. Ele se emociona ao relatar como Kim dedicou sua vida a eles e implora que ela absolva seu irmão, mas se paralisa ao ouvir a voz da mãe. Ela afirma que seus filhos não erraram e que a culpa foi toda dela por falhar como mãe, pedindo perdão antes de abraçá-lo. Presenciar isso leva Kim a um desmoronamento emocional. Yeomra explica que um erro absolvido no mundo dos vivos não pode ser condenado no além, o que torna Kim inocente e lhe concede o privilégio de reencarnar. Quando um raio de luz envolve Kim, ele expressa gratidão a Lee antes de sumir. No mundo dos vivos, Gangren solicita a Hai que conduza Su-hong ao além. Quando Hai começa a protestar contra um ex-espectro virar Paragon, Gangren compreende que o Hai que tentou detê-lo antes era na verdade Yeomra camuflado. Posteriormente no hospital, Gangren entrega um pacote à mãe de Kim. Trata-se da panela de arroz e da última carta de Kim confessando a verdade. Contudo, a mulher aprecia o presente e a planta antiga começa a desabrochar. No além, Gangren comunica ao seu time que Su-hong será a 49ª reencarnação deles, e então ele e Hai se preparam para combater todos os sentinelas no deserto para obter um encontro com o rei.